Capítulo 6. Encarando a realidade de frente. Citação. Para a divindade, tudo é belo, bom e justo. São os homens que percebem algumas coisas como justas e outras como injustas. Heráclito. Você está ouvindo o canal Paula com Alma. Siga também no Instagram. Insisto, a realidade é neutra. Ou, para ser mais radical, é aproblemática e aconceitual. As coisas são problemáticas para nós porque imprimimos algo conceitual, um ponto de vista, e as percebemos de uma perspectiva emocional. Se tivéssemos a capacidade de perceber, na neutralidade amorosa e não discursiva, em um espelho ou consciência uniforme, seríamos simplesmente discípulos da realidade. Não quero ser frívolo ou displicente. Estou bem ciente de que, do ponto de vista da bondade e da ética humana, que são tão necessárias, há coisas completamente injustificáveis e injustas, e não serei eu a justificá-las nem de longe, especialmente a violência que prevalece no mundo, ou a guerra que, mergulhada em devoções alucinadas e justificada por amores mal gerenciados, é travada diariamente dentro das famílias. Uma dança de desarmonioso compasso que, como terapeuta, testemunho quase todos os dias. Mas, do ponto de vista da realidade, o adverso e devastador não é diferente da dança alegre ou do trabalho, do respeito, do cuidado mútuo, de uns com os outros. Podemos pensar ou sentir a realidade como dura ou adversa, mas isso não a invalida ou a torna diferente do que é. Por exemplo, que seu relacionamento amoroso termine ou que você quebre uma perna são fatos. Considerar esse fato como sorte ou infortúnio é apenas uma forma de pensar. Estamos sempre navegando nessa dialética, a realidade como ela é diante das perspectivas que imprimimos a ela. E toda tentativa de burlar os fatos, que tente excluir algo ou alguém, desembocará em problemas. Portanto, qualquer convicção para valorizar a verdade moral ataca a realidade, ao tentar nos elevar sobre ela. Não há pecado mais extremo ou abismo mais profundo nos internos de Dante que a pretensão orgulhosa de nos transformarmos em deuses ou juízes. A melhor perspectiva das coisas é aquela que inclui e assume a realidade como aconteceu e abre caminhos de ação e vida, não aquela que se desgasta ao brado de proclamações moralistas. A dúvida shakespeariana foi postulada nesses termos: ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer os golpes e dardos com que a insultante sorte nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provocações e luta e pôr-lhes fim? A proposta que apresento é clara: confrontá-los. Isso significa encarar a realidade de frente, cara a cara, e integrá-la, e gerar, a partir daí, uma perspectiva que abre caminhos. Se quisermos evitar o mar de provocações que podem ser infligidas pelos golpes do acaso, nossas principais armas serão força, verdade e fluidez emocional, o que nos levará ao assentimento interior frente ao que aconteceu. Durante esse processo, poderemos tomar as medidas adequadas e necessárias a esse respeito. Por isso, tentamos não burlar ou contornar a realidade através do repertório florido dos mecanismos de defesa que foram descritos pelas diferentes escolas psicológicas e terapêuticas. Sabemos negar, fantasiar, disfarçar, esquivar-nos, projetar, dissociar, dividir, reprimir, anestesiar, engolir, projetar reativamente, enganar, fugir, congelar, deslocar, racionalizar, intelectualizar, desviar, introjetar, etc. Tudo isso para amortecer o que nos machuca, nos humilha ou nos devasta. Celebremos então nossa indubitável capacidade de nos defender e o fato de que todo ser humano, ou todo ser vivo, busca perseverar em sua integridade e em sua dignidade a todo momento e por todos os meios a seu alcance. No entanto, isso não deveria ser motivo de alegria precisamente por nosso também indubitável talento para permanecer em nosso forte, mesmo quando os perigos já cessaram. Isso nos prejudica. Vamos recordar a epigenética e a persistência do trauma. Quando encaramos a realidade de frente, também cuidamos dos que vêm depois de nós. Ao unir e conciliar em nossa alma acontecimentos terríveis e prejudiciais, desenhamos um futuro mais livre. Dor e dificuldade aparecerão em algum momento, isso é inevitável. A principal ferramenta que temos para lidar com elas é a nossa capacidade de sustentar as dificuldades e a dor que vem com elas.
sem esmorecer. Chama-se resiliência, termo explorado da física que se refere à capacidade dos materiais de retornarem à sua forma original após serem deformados. Boris, um psiquiatra francês de origem judaica, transpôs esse termo com sucesso para os territórios da psicologia profissional e popular. Todos somos acometidos pela dor quando há perdas, traumas ou contratempos graves. Podemos transitar pela dor, por todo o processo emocional e espiritual que isso implica, e seguir em frente. Ou nos trancar em nossas grades e defesas internas, fazendo com que se tornem crônicas. É verdade que a dor tem má reputação e desagrada, mas mergulhar na dor é um grande recurso. Ela tem o potencial de nos levar da margem da devastação para a margem da transformação, onde, espero, chegaremos um pouco mais sábios. Como venho dizendo, uma experiência difícil pela qual estamos passando não é o mesmo que um problema. É possível perambular por um labirinto escuro e se entregar à sua experiência com todos os recursos disponíveis ao nosso alcance, pois isso também é viver. Algo se torna um problema quando ficamos presos em nossa resistência de viver aquilo, que acontece conosco segundo a distribuição aleatória dos fatos da vida. Um problema é um fracasso na arte de transitar por um desafio ou dificuldade. Muitas vezes isso acontece até mesmo com experiências simples ou com pequenos sentimentos do nosso mundo interior. Por exemplo, alguém aparece e diz: "O que acontece comigo é que estou com muita raiva." E qual o seu problema? Até onde sei, estar com raiva não é um problema. Acontece que eu estou muito triste. Sim, e daí? Qual é o problema? Porque estar triste tem algo de vida. Como li uma vez, em um livro sobre o budismo, se alguém experimenta tristeza sem desejar que a tristeza desapareça, ainda assim estará triste, mas não sofrerá por ela. O problema surge quando um sentimento se torna um estado. Essa mutação exigirá o trabalho de mergulhar em tudo o que nos trouxe até esse ponto, para sermos capazes de liberar o que não foi aceito. Às vezes, alguns sentimentos parecem bons, dignos de se tornarem estados, e outros parecem ruins, dignos de serem reprimidos. Ainda assim, essa abordagem me parece um pouco infantil e notavelmente distante da natureza humana. Há algo censurável no mundo dos sentimentos? Acho que não. Todos são úteis e saudáveis. Só precisamos apreciá-los, deixá-los existir e confiar que eles seguirão seu curso. O sentir genuíno, por si, não pode ser prejudicial. Muitas pessoas tentam remover suas experiências emocionais em vez de trabalhar para entendê-las e integrá-las. A política do bisturi não funciona bem. Melhor acolher e entender o significado de nossas alquimias emocionais para que possam fluir. Quando nos recusamos a ficar tristes, quando rejeitamos a raiva que naturalmente atravessa nossos corpos, quando um de nossos muitos personagens interiores decide não tolerar nossa raiva, frustração, melancolia ou qualquer outro sentimento irrefreável, rechaçado pelo olhar crítico de nossos tribunais internos, então temos problemas. Quando crianças, vamos da consciência natural, que inclui tudo, à consciência moral que separa, em consonância com experiências emocionais e laços com nossos pais e outros entes queridos. Nós nos dissociamos. Portanto, por trás da recusa que sentimos em relação a determinados aspectos de nossa vida adulta, sempre encontraremos a criança que éramos, com vozes e mandatos familiares fazendo ruído dentro de nós. Não a criança saudável, espontânea e vital, mas a criança abandonada, a criança vítima, onipotente, sedutora, invisível, orgulhosa, egoísta ou qualquer outra coisa presa em seus papéis de personagem. Pode-se dizer que o adulto completo passa por experiências difíceis, mas não fica preso a elas. Se eu quero um relacionamento com uma mulher ou homem e aquela mulher ou aquele homem não me escolher, sinto e enfrento minha dor, acolho, tremo e choro com minha dor. Posso sentir raiva ou o que seja, mas isso não é um problema. É a vida em movimento. O problema surge quando aparece aquela voz infantil interior que diz: "Isso não deveria acontecer comigo", insistindo que as coisas têm que ser de um jeito determinado. Quanto mais intenso é o sofrimento de uma pessoa, mais provável é que habite dentro dela uma criança apegada às próprias expectativas e imagens interiores. As suas profecias, sejam de sucesso ou invalidação. E toda profecia do eu é uma arrogância diante da grandeza e soberania da realidade.
O eu tenta parar a vida e mantê-la inerte em seus desejos, mas essa é, claro, uma missão impossível. Há muitas dualidades e maniqueísmos neste mundo. Essa mente bisturi que separa o positivo do negativo, o bom do ruim, em um sentido moral e ideológico, embora, em geral, bom costuma significar apenas que algo me convém e acalma meu modelo de realidade, e não tanto algo que faz bem, e ruim, exatamente o mesmo. Há nele um paradigma muito pusilânime e escravo que vem da mente, e não do coração profundo, cujo único mantra é o amor. Basicamente, acontece que não podemos suportar a realidade e que é difícil para nós encará-la de frente. Então, construímos paredes de pedra que chamamos de ideologias, que, para muitas pessoas, têm grande prestígio e são motivo de orgulho. Lemos o mundo a partir de nossas ideologias, ou melhor, separamos as coisas do mundo como boas ou más. Alguns chegam a matar em nome de sua ideologia e também criam fronteiras e levantam bandeiras, ou param de cultivar a fraternidade natural do coração. Se eu tivesse que dizer uma só coisa, seria: abaixo as ideologias e vida longa ao coração silencioso e amoroso que tudo acolhe. Vivamos menos em nossas ideias e mais na realidade. A desconfiança na vida refugia-se insistentemente na edificação das ideologias que impomos às nossas mentes. Em suma, para transformar a realidade em um problema, temos que fazer nossa parte. Estamos tão acostumados a fazê-lo que muitas vezes não percebemos isso. Às vezes o intuímos, mas parece mais fácil ter problemas do que parar de tê-los, negar a realidade do que aceitá-la. É por isso que também precisamos de um olhar espiritual, não apenas psicológico. Um olhar profundo que contemple as coisas como elas são. A espiritualidade é a adesão ao que está acontecendo a cada momento. Onde? Dentro de nós, sobretudo. Onde mais? Também fora de nós, na conexão com o outro, com a natureza e com o mundo. É por isso que, do ponto de vista espiritual, os problemas não existem. Você está ouvindo o canal Paula com Alma. Siga também no Instagram. Capítulo 7. A dialética entre o eu e a vida. Citações. Um herói é aquele que dá a sua vida por algo maior que ele mesmo. Busque sua felicidade e não tenha medo que as portas se abram onde você não sabia que haviam portas. Ambas de Joseph Campbell. Há, portanto, uma dialética básica entre a realidade e o eu, ou mente que se infiltra colonizando e assumindo completamente o eu. Fazer com que essa dialética se torne um diálogo criativo e fértil, que nos impulsione e nos leve por caminhos de prazer e não de infelicidade, é uma arte. Por caminhos da vida e não da morte. Para isso, é necessário se abrir à ideia de que a própria realidade é aproblemática, que não litiga consigo nem questiona a si mesma, mas se manifesta e se aceita espontaneamente. Podemos dizer que uma árvore não questiona seus galhos, sejam eles mais ou menos retos ou tortos, mas simplesmente condensa, descansa e se refugia em sua arvoridade, entre aspas. Em seu ser, em sua presença, em sua realidade. Se seu tronco cresce torto, a árvore não tem uma voz interior julgadora, tão familiar aos humanos, que diz: maldição, esse tronco deveria crescer equilibrado, em linha reta. Estou ressentida com a vida por me fazer do jeito que sou. Podemos supor que ela é aquiescente consigo mesma, com sua morfologia e modos, ou seja, que está de acordo com o alcance de seus ramos e suas raízes, em plena harmonia com a realidade. Quando caminhamos pela natureza, sentimos que as árvores e plantas se afirmam espontaneamente em si. Experimentam a sensação de serem abençoadas, plenas em sua robustez ou fragilidade, em sua saúde ou doença, perfeitamente enraizadas na vida que as habita como elas são. Daí vem, provavelmente, o recente sucesso no Ocidente dessa prática originária no Japão, conhecida como Shinrin-ku, ou banhos de floresta. O contato com a floresta nos ensina a nos reconhecer parte de algo, a própria natureza, que em si é perfeito em sua realidade. Embora durante esses últimos anos também se fale de inteligência vegetal, é apropriado inferir que uma árvore não tem uma mente conceitual, pelo menos aquela mente verborreica e tagarela atípica dos seres humanos contemporâneos.
aquele aparelho que vive em nós para discutir com a realidade ou tentar derrotá-la, sempre sem sucesso. Gritando, sussurrando, manifestando floridas reclamações em alto e bom som. A mente de uma árvore é sabedoria natural em estado pleno, puro magma e raízes em seu habitat. Ela afunda suas raízes no humus disponível, coopera e compete sem espetáculos com as árvores que estão por perto, examina e compartilha a luz abençoada do sol. Essa é a vida, e ela aproveita muito. Mas quando um raio quebra seu tronco ou quando o vento chicoteia sua copa, ela permanece enraizada em sua natureza. Não tenta, como nós humanos, contornar fatos, driblar, negar ou manipular a realidade para criar a ficção de que algo é diferente do que é. Os humanos fazem essas tentativas reiteradas. Manobramos com nossa razão e nossas narrativas, que lutam contra o peso da realidade e a intoxicam com seus sofismas e ilusões. Um famoso conto, intitulado Dentro da Floresta, do escritor japonês Akutagawa, nos oferece as diferentes versões de um misterioso assassinato de acordo com os olhares de várias testemunhas que se contradizem. Mais tarde, o cineasta Akira Kurosawa inspirou-se nesse conto para filmar Rashomon, um filme cult que também aborda a história de um assassinato visto de diferentes perspectivas. O homem assassinado, com sua esposa, o agressor e uma testemunha. Todos eles oferecem seu testemunho em uma atmosfera de suspeita, egoísmo e medo, no palco de um antigo templo, onde vivia um demônio que fugiu porque tinha medo dos homens. Como Kurosawa nos diz, os seres humanos podem não ser confiáveis, mas isso não muda os fatos. Hoje em dia, diz-se que o efeito Rashomon se refere às diferenças da narrativa produzida pela subjetividade e percepção pessoal quando se trata de pessoas diferentes, contando a mesma história. Mas por mais que os diferentes pontos de vista não coincidam, ou por mais que haja diferentes avaliações sobre o porquê, o como, o quem e o para que um evento ou um acontecimento, a verdade é que os fatos são o que são. A única coisa que varia são suas interpretações e deturpações. Humanas, falíveis, sujeitas ao ego, à perspectiva dos valores morais com os quais a realidade é construída, estruturada e representada. Aquele que busca a vida plena e a autenticidade é, portanto, aquele que tem consciência da linha tênue que separa a verdade da mentira, a realidade das ideias, bem como a função do egoísmo, do medo, da vaidade e de outras paixões pouco edificantes, sempre amantes da distorção e alérgicas à verdade. Falo da verdade e da própria realidade, a dos fatos nus, desprovida de teorias, até mesmo de conceitos, embora isso negue premissas construcionistas que postulam que, mais do que os fatos, importam as teorias que os descrevem. No entanto, como escreveu a célebre escritora Gertrude Stein, uma rosa é uma rosa é uma rosa. E, sem prejuízo de sentido, poderíamos dizer: brilha o sol, brilha o sol, brilha o sol. Ou morreu anteontem, morreu anteontem, morreu anteontem. A morte de um ente querido é um fato ou uma construção mental. A rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma flor ou é uma palavra? Falo da verdade do coração nu e contemplativo, que ainda é uma verdade experimental, não absoluta, mas que se aproxima dela porque tira dos fatos até mesmo os seus nomes. A verdade do coração nu é aquela que, como diz um aforismo sufi, só quem prova sabe. Uma rosa é, enquanto não a chamamos de rosa, porque quando a chamamos de rosa, torna-se um substantivo. No entanto, os seres humanos se esforçam com uma força fascinante. Fascinium significa em latim encantamento, feitiço, atributo divino, para criar mentiras tanto sobre fatos quanto sobre si mesmos e sobre os outros. E parece que as mentiras são uma forma que move o mundo, pelo menos aquela parte do mundo que gira, gira sem parar e que os orientais conhecem como a roda da vida ou samsara, literalmente vagar pelo sofrimento. E, como a cobiça, a gula, o orgulho e outras paixões, a mentira também é filha do veneno que, segundo Buda, é a origem de todo sofrimento, a ignorância. Vamos nos firmar em alguns exemplos concretos
que se referem a histórias de determinados familiares para lidar ou enfrentar realidades adversas. O primeiro filho de uma família morreu afogado em uma piscina por uma distração do pai, que estava cuidando da criança quando tudo aconteceu. Havia tanta vergonha, culpa e dor da família, e especialmente do pai, que essa morte foi processada através do esquecimento. Ninguém mais falava sobre a criança ou o fato. Ninguém abriu a cripta onde tamanha dor estava escondida. A tática do avestruz. O que não vemos não existe. Aqui a narrativa foi forjada pelo silêncio pesado, enterrado como em uma caverna escura e selada. Uma estratégia ruim para dialogar com a realidade. Uma realidade que não pode ser observada e reconhecida, não pode ser metabolizada. Ela, assim, enfraquece as pessoas. Outro exemplo. O neto expressa orgulhosamente que seu avô era um herói de guerra, com muitas condecorações, evidenciando uma narrativa familiar que exaltava seu querido antepassado. No entanto, o fragmento perturbador da realidade dos inúmeros mortos na guerra, com balas disparadas pelo próprio avô ou soldados sob seu comando, é negado ou escondido, sob o intenso brilho da sua magnificência. O que é apropriado se destaca, o que é inconveniente se esconde, se edita, se disfarça ou se exclui. No entanto, minha opinião é de que o pensamento pode ajudar a integrar a realidade, desde que, ao descrevê-la, inclui e ame todos os seus ingredientes, tanto os aparentemente elevados quanto os aparentemente vergonhosos, e não tente reescrevê-la negando partes de acordo com a livre conveniência. Os seres humanos podem pensar na realidade além de vivê-la, mas um pensamento é sempre fraco quando comparado aos fatos. Como Goethe disse, cinza é toda a teoria, mas verde é a árvore dourada da vida. Nós podemos influenciar a realidade presente e futura com a nossa interação, até mesmo no passado, aceitando-a e integrando como era em primeiro lugar, despindo-a de versões oficiais da família, por exemplo. Podemos tentar alcançar a sobrevivência e o conforto e afastar o máximo possível o que consideramos não ser conveniente. Mas a realidade não pode ser burlada por nossas pretensões ou ilusões, e nos submete ao que é a cada momento. De certa forma, podemos chegar ao ponto de dizer que a realidade é Deus. Quando um rabino perguntou a Albert Einstein se ele acreditava na existência de Deus, ele respondeu: acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia do que existe, não em um Deus que está interessado no destino e nas ações dos seres humanos. Isso é assumir que a harmonia do que existe envolve integrar e incluir galhos certos e galhos tortos, a música animada e o soluço dos corações, o êxtase e a agonia. Também famoso é o texto poético que, com o título de Se Deus Falasse, foi escrito pelo terapeuta e escritor Anand Dilvar, com a intenção de dar voz a esse Deus de Spinoza. Deixe de ir a esses templos lúgubres, escuros e frios, construídos por ti mesmo e que dizes que são minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, lagos e praias. Aí é onde vivo, aí é onde expresso meu amor por ti. Deixe já de ler escrituras supostamente sagradas que nada têm a ver comigo. Se não me podes ler em um amanhecer, uma paisagem, na mirada de seus amigos, nos olhos do seu filho, não me encontrarás em nenhum livro. A realidade é soberana perante nosso eu. A vida impõe seus caprichos diante de nossos desejos pessoais. É por isso que se diz que, se você quer que Deus morra de rir, basta contar a ele seus planos para o futuro. Parece que a vida só pulsa com força no presente. Quando digo que o essencial é assentir a vida, o que quero dizer é que todo transtorno ou sofrimento começa ou planta sua semente em uma negação da realidade, em um não assentimento do que aconteceu ou do que está acontecendo, através de caraminholas neuróticas e estranhas como não sinto a tristeza que sinto, ou a dor que dói não dói, ou até mesmo não reconheço o amor que tenho por você ou a alegria natural que habita em meu peito. E muitas outras coisas. Meu romance deveria ter sido um sucesso, mas não foi. Meu filho tinha que dar continuidade aos negócios da família, mas fez outra coisa. E assim por diante. Ou, da mesma forma, uma rosa deve ser um cravo, ou uma primavera, um pássaro ou uma nave espacial. Ou ele deveria ter vivido mais 30 anos e não morrido antes de ontem. Ou deveria ser imortal.
Há uma agressividade saudável no comportamento. É verdade. Um saudável não com o qual nos posicionamos diante de algo ou escolhemos seguir outro caminho. Ou nos defendemos contra um abuso, uma violação de nossa privacidade ou injustiça. Ou ainda somos capazes de adiar uma experiência que nos supera. Vamos desenvolver e celebrar esse não, que convive com a capacidade de dizer sim a certas coisas. Mas, quando digo que sofremos por não assentir a realidade, não estou fazendo referência a essa capacidade saudável e organísmica de estabelecer e definir limites ou posicionar-se e decidir-se claramente. Refiro-me a não ter a habilidade de assentir a tudo isso, a tudo que dizemos não, a tudo que dizemos sim, as nossas alegrias e as nossas culpas, as coisas como elas aconteceram em nossas vidas ou como estão acontecendo agora, agora mesmo, nesse momento específico. Quero afirmar, a partir da experiência terapêutica de décadas, que todo problema surge do que chamo de transtorno de concordância ou assentimento, ao que é, não apenas em sentido biográfico, fatos da nossa vida, mas em territórios vitais e existenciais mais amplos, quando exploramos os problemas das pessoas com uma amplitude racional, familiar, sistêmica e transgeracional. Imediatamente descobrimos que em algum lugar do passado pessoal ou familiar, nosso ou de nossos pais, avós, etc., podemos encontrar algo que aconteceu e que as pessoas envolvidas não puderam aceitar, integrar, amar, metabolizar. Algo que não pôde ser digerido. Um conhecido, por exemplo, perdeu o pai quando tinha 5 anos, quando o trator que o pai operava capotou e acabou por esmagá-lo. Diante disso, sua mãe não conseguiu recuperar a perda e entrou em depressão crônica. Com isso, o filho desenvolveu um caráter eficiente e autônomo, cuidador dos outros, escondendo suas dependências e necessidades, com medo de ser invadido pela dor a qualquer momento. Basicamente, descobrimos que, tomado pela demanda de ser forte, diante da depressão da mãe, ele não poderia passar pelo processo de assentimento à morte de seu pai para, depois, realizar o luto necessário de um adulto. Assim, isso fica como um assunto pendente em sua vida. O bem-estar é uma fórmula cuja primeira variável consiste em lançar nossas propostas à vida. Isso é, contar a Deus nossos planos, assumindo que, talvez, eles lhe causem uma tremenda gargalhada. Com o tempo saberemos. Mas e daí? Na verdade, devemos gritar ou sussurrar para a vida o que queremos, fazer uma oração rogando por isso e investir energia para que a vida nos ouça. Por exemplo, eu lhe peço, vida, para me dar um longo casamento. Quantas pessoas rogam por isso? Uma vez, em um workshop de constelação familiar, uma mulher expôs um assunto problemático. Ela não tinha um parceiro há muitos anos e queria relacionar-se novamente com alguém. Em sua juventude, ela havia dito à vida que queria se casar. Ela tinha um namorado e o amava. E eles se casaram, aos 22 anos. Uma semana após o casamento, o marido foi diagnosticado com um tumor cerebral e logo depois morreu. Aqui está uma daquelas grandes, tremendas e terríveis manobras da sorte insolente. A mulher pediu por um casamento que durasse muitos anos, e seu casamento acabou durando apenas 2 meses. Amém, mas custa caro alcançar esse amém e se abrir novamente à vida, ou, especificamente no caso dessa mulher, um novo amor. Portanto, a primeira variável da fórmula do bem-estar é dizer à vida o que queremos e remar e lutar por isso, que é a melhor maneira de dizê-lo. Para tal, teremos que sentir e reconhecer previamente nossas predisposições pessoais. Depois, precisamos nos sintonizar com o que a vida quer, mesmo que seja muito diferente do que queremos. Se a vida respondesse à nossa vontade e aos nossos anseios, provavelmente estaríamos muito mais felizes. Mas a vida muitas vezes insiste em negar o nosso desejo, dada a outros caprichos e geometrias, a outras mecânicas e a outras ressonâncias. Shakespeare diz que a vontade e o destino correm em direções opostas. Beethoven disse que agarraria o destino pelo pescoço, enfrentando, assim, sua desolação por se tornar surdo. Como se dissesse: quem é mais forte, destino? Você? Pergunto com certa impertinência. Ou eu? Tudo isso para descobrir, posteriormente, em seu processo de transmutação espiritual, a submissão aos limites impostos pelos destinos caprichosos e, com ela, a manifestação da mais bela e fértil forma criativa refletida em seu trabalho pós-surdez.
em que se sente a doçura tenra e a profundidade do dom de viver elevado a outro patamar existencial, mesmo na dor. Podemos ouvir o resultado do seu processo na Nona Sinfonia, onde ele atinge o seu ápice criativo. Elaborar nossos planos está em nossas mãos. A realização do que planejamos, não. A vida é, portanto, um diálogo entre a nossa vontade e a vontade do destino. E o que é o destino? Certamente não é algo predeterminado, como se estivesse gravado em pedra no livro dos tempos. Mas o que tem sido, como tem sido, e o que é exatamente tal como é. Hoje em dia, somos um pouco maltratados pela conhecida lei da atração, uma ideia talvez peregrina, talvez inspirada, quem sabe, que tenta fazer nossa autoestima infantil acreditar que pode se tornar um gigante onipotente. O eu adulto não precisa brincar com essa ficção, de modo que, se ordenarmos adequadamente nossos pensamentos, experiências conscientes e inconscientes, acontecerá apenas o que almejamos, seja a ninharia boba de encontrar uma vaga de estacionamento ou a aspiração mais profunda de encontrar uma alma gêmea, presumindo que isso exista. Essa lei é interessante porque nos impulsiona a afinar nossos desejos, mas, como lei, também é muito insuficiente. Há outra lei que, na minha opinião, serve-lhe de complemento, um bom complemento, a lei da grande vontade. Grande parte do nosso sofrimento consiste em se opor a essa grande vontade, o que a vida quis ou quer, e não só, como dizíamos, ao que acontece diretamente conosco, mas também com o que aconteceu com os outros membros do sistema familiar, ou grupo de pertencimento. Insisto, por força do ofício, na ideia de que, quando olhamos para as nossas famílias e nossos sistemas afetivos, descobrimos que a vida trouxe fatos que não foram integrados, que não foram resolvidos, que não foram amados. O sistema se manteve em oposição. Por exemplo, o avô não deveria ter ido para a guerra. O pai não deveria ter morrido em um acidente de trator. Nessa exclusão, nessa negação da realidade, são construídos enredos e roteiros de vida que envolvem sofrimento, fraqueza existencial e complicações genealógicas, especialmente para os descendentes. Traumas trazem muitas vezes impactos ao longo de várias gerações e devem ser confrontados, metabolizados com um grande amor existencial ou amor do espírito, quando o amor pessoal parece não ser possível. O amor pessoal é emocional, é apaixonado, é experimentado como sentimento e emoção. O amor existencial vai além dos limites apaixonados do eu, é vivenciado como atitude e estado de desenvolvimento, como um metassentimento. Esse amor do espírito reflete submissão e adesão ao que aconteceu, para vivê-lo com ternura e abertura amorosa em outro plano de experiência, ou consciência. Se todo sofrimento começa quando pensamos que algo deveria ter sido de outra maneira, minha mãe deveria ter sido de outra maneira, meu pai deveria ter sido de outra maneira, minha infância deveria ter sido de outra maneira, meu corpo deveria ter sido de outra maneira. Toda a cura se contempla em um movimento interno que significa: eu me curvo perante o que foi, eu me abro meu coração para o que é ou como o que aconteceu, como foi, e tento encontrar a pérola escondida na ostra que é protegida contra o grão de areia. Ou tento encontrar a luz na sombra ou no fundo do abismo, conflito, perda ou do que quer que seja que tenha acontecido comigo. Em suma, falamos de uma dialética constante entre o eu e a vida. Um diálogo muito difícil porque a vida nos chacoalha, às vezes de forma tremenda. Mas um diálogo que, bem conduzido, pode ser criativo e fértil e oferecer grandes desenvolvimentos. E, acima de tudo, gerar evolução e crescimento para o ápice do ser humano, o amor a tudo, no qual nossos eus pessoais finalmente permanecem em silêncio e o sofrimento se enfraquece. Você está ouvindo o canal Paula com Alma. Siga também no Instagram.